Olá, colega, se você está vendo esse vídeo, provavelmente você está aqui conosco no nosso grupo, e esse vídeo é para você entender como funciona aqui a nossa mentoria. Eu tenho uma preocupação muito grande entre, primeiro, a adequação do colega que está chegando aqui para que ele esteja no momento, esteja em condições de aproveitar tudo que a gente tem para entregar. E um segundo aspecto também é ele conhecer tudo que a gente tem aqui. Hoje a gente tem uma série de frentes de entrega acontecendo, várias aulas ao vivo por mês, acesso a sistema de automação, acesso a conteúdo gravado, muita coisa acontecendo. Então, se você entra aqui e não entende tudo o que está acontecendo, é como se você tivesse um celular e você não sabe as funcionalidades dele. Você não sabe que ele liga. Você sabe que ele entra na internet, mas você não sabe que ele faz ligação. Então, se eventualmente você precisar dessa ligação, você simplesmente não vai utilizar esse recurso, porque você não conhece, tá? Então eu não quero que aconteça isso com você aqui na mentoria. Esse vídeo é para você entender tudo que tem aqui no nosso ambiente, tá? E para isso eu vou utilizar o que se chama de landing page, que é a nossa proposta comercial base, digamos assim. Tudo vem de lá, todo o nosso combinado vem de lá. Ela está bem completinha, bem atualizada, então é interessante para a gente olhar para lá e conversar sobre cada aspecto do que tem lá, para você poder se utilizar dos recursos que temos aqui. Eu já falei que é muita coisa, né? Então é importante você encarar a mentoria como um cardápio à la carte. Porque a não ser que você tenha um tempo considerável na sua agenda disponível para consumir aulas, consumir encontros ao vivo, pode ficar muito pesado para você. E se você achar que realmente precisa consumir tudo, pode se tornar muito problemático, pode não ficar legal. Então encare como um cardápio à la carte, que você olha o que está acontecendo e escolhe o que faz mais sentido para você naquele momento. Às vezes o colega ele chega aqui e ele chega atrás de um conhecimento tributário específico. E várias outras coisas vão acontecer em torno disso. Ou às vezes o colega chega querendo estudar mais inventário e não quer tanto estudar planejamento patrimonial. Então ele vai olhar o calendário de aulas, inclusive os conteúdos gravados, e vai escolher o que mais fizer sentido para a realidade dele, certo? Então vamos aqui para a nossa telinha aqui, para a gente poder dividir e aspecto por aspecto. Então aqui a gente já deixa claro que é uma mentoria pé no chão, sem promessas, sem loucura, sem corte de caminho. Aqui nós tratamos tudo com base em conhecimento, com base em discussões, nada além disso. Não tem atalho, não tem corte de caminho, não tem mágica. Nós não acreditamos nisso, tá? Não acreditamos em promessas tributárias, economias absurdas. Não existe isso, não existe segurança com as promessas tributárias milagrosas que estão espalhando por aí, certo? Mas vamos pular isso aqui. Vamos aqui para o que é a nossa entrega especificamente, tá? Então, primeiro, formação em inventários. Dentro da área lá da Hotmart, você vai ter uma série de cursos, uma série de formações, muita coisa lá dentro. E aqui eu começo a descrever algumas delas, certo? Nem todas estarão aqui, porque senão a página fica muito grande, porque realmente é muito material, tá? Então, aqui eu vou colocar, digamos assim, o que é o principal, mas já te estimulo a entrar na nossa área da Hotmart e entender o que tem lá dentro. O que tem bloco por bloco e o que cada coisa pode te entregar, certo? E diferente da maioria das propostas que a gente tem por aí, se você olha um curso, olha um workshop, qualquer coisa que tem lá dentro e você fica na dúvida se serve para você, você pega o seu WhatsApp e manda pergunta para mim. Jonatas, olha, eu acabei de ver aqui um workshop assim, assim, assado. E eu tô com uma dúvida, eu queria estudar sobre tal e tal coisa. Esse workshop me atende? Eu vou te falar. Tá? Então aqui dentro, eu quero que você se sinta à vontade para falar comigo. Nós temos contato direto e eu faço questão que seja assim. Eu acredito nisso. Eu acredito que nisso todos nós ganhamos. Você ganha porque tem acesso a tudo que eu posso te entregar em termos de conhecimento e experiência. E eu ganho porque quando estou exposto a essas demandas, eu sou obrigado a nunca parar. Sempre vai surgir uma pergunta que eu ainda não sei responder e eu não vou ter problema nenhum em estudar e correr atrás disso. Tá? Então se você tem dúvida, se serve, se não serve para você, pergunta. Simples assim, tá? Então vamos aqui. A nossa formação em inventários. O que é a nossa formação em inventários? É para aquele colega que chega e não necessariamente o colega precisa estar saindo do zero, mas é uma
proposta em que, se você estiver saindo do zero e você cursar toda ela, você vai aprender muito sobre inventários, tá? E o colega que não está saindo do zero? Aí eu vou te dizer para você olhar com carinho para os módulos. Se você já tem alguma experiência, talvez seja o caso pular os 2 primeiros módulos e vir daqui do módulo 3, onde eu já começo a mesclar conceitos processuais e tributários e já começa a ter muita informação interessante e até diferente do que normalmente você vê por aí em outros cursos de inventário, tudo bem? E aqui também tem o módulo de regularização de imóveis no inventário. É uma abordagem específica em que essas duas áreas estão se tocando, certo? Então é muito importante para quem atua com inventários ter esse suporte de regularização de imóveis, e aqui o nosso módulo 5 começa nisso, e vamos ver mais para frente ali na página que nós temos a oficina de regularização de imóveis, que acontece todo mês. Tem uma colega especialista em regularização de imóveis que vem, abre um encontro específico para isso, para que os colegas possam debater temas ligados à regularização de inventários. Então, uma solução absolutamente necessária para quem atua na área. E vocês vão ver que tudo que eu trago aqui tem por base a experiência que eu colhi nesses anos dando aula e, naturalmente, tem a ver com o que eu acredito que é necessário para a nossa atuação aqui nessa área, certo? Se não é necessário, não está aqui. Não trago aqui para fazer um floreio, para aparecer isso, para aparecer aquilo. Não, não trabalho assim. O que está aqui tem um motivo para estar aqui, tá? Aqui temos a formação em planejamento patrimonial e sucessório. No mesmo sentido da formação em inventários, temos a formação em planejamento patrimonial e sucessório. Aqui, eu sempre diferencio as duas áreas porque eu gosto de colocar que a área de inventários é uma trilha. E o planejamento patrimonial e sucessório, ele é um mapa 3D que você pode ir para qualquer lugar, né? O bonequinho mexe em todas as direções. Então nós temos uma formação em planejamento patrimonial e sucessório em que trazemos muito do nosso ponto de vista sobre o que é atuar nessa área, sempre tendo por base regularidade, sempre tendo por base pé no chão, muito conhecimento, tá? E eu vou sempre estar aqui para servir como um hub, um vértice de conexões entre vocês. Destaco, eu não ganho com isso, certo? Eu não ganho com isso e faço questão de não ganhar. O meu papel como professor e como mentor é também conectar vocês. Então, quando você chegar para mim e falar assim, Jonatas, olha, apareceu um cliente que tem uma determinada demanda assim, assim, e eu não me sinto seguro, eu não tenho conhecimento para conduzir esse caso sozinho. O que eu vou fazer? Vou pegar um contato da minha agenda, de um colega que eu conheço, vou falar assim, entre em contato com esse colega aqui, faça contato direto e sejam felizes, certo? No que eu ganho? Aqui, você estando comigo, eu te oferecendo soluções nesse sentido, em que vai facilitar a tua jornada profissional, vai fazer com que você queira estar aqui. Para mim é o suficiente, certo? Então eu vou colocar vocês em contato. Eu não participo não participo do trabalho, não participo dessa negociação, nada disso. Eu simplesmente coloco as pessoas em contato e isso acontece muito aqui na mentoria, muito porque eu estimulo muito isso, né? Muito pela responsabilidade funcional, a responsabilidade profissional, melhor dizendo, que eu acredito que tem que ser muito levado a sério. Então, se você tem dúvidas, se você tem insegurança e sente que uma parceria pode te salvar, como eu falei antes, converse comigo. Jonatas, tem um caso assim, assim, assado e preciso de uma parceria, me indica alguém. Eu vou te passar o contato, você vai fazer e vai seguir seu trabalho com tranquilidade, tá? Depois nós temos, cursos de ITCD por estado. Hoje ainda não cobrimos a maioria dos estados, então não vou focar aqui em quais estados nós temos, porque em algum momento essa lista pode se desatualizar, mas lá dentro da tua área de aluno, lá dentro da Hotmart, você vai ter os cursos de ITCD por estado também, e aí esses cursos, eles são cursos de legislação, tá? São cursos muito específicos, cursos em que eu vou abordando a legislação de cada estado, artigo por artigo, tá? Avaliação de imóveis para advogados, esse aqui é um curso bastante técnico, é um curso muito importante, um curso em que você vai poder entender como é que funciona a discussão sobre valores de imóveis, seja em âmbito administrativo, seja em âmbito judicial. Um conhecimento cada vez mais importante nesse momento
em que as administrações tributárias elas passam a dar mais atenção para os valores dos imóveis. Então você, como advogado, como contador, eventualmente como cartorário, precisa entender o que acontece, seja em âmbito administrativo, seja em âmbito judicial, para que o final desse processo de discussão seja um final justo, certo? Afinal, na minha concepção, quando você tem uma oposição de interesse, seja em âmbito administrativo ou em âmbito judicial, se você tem uma assimetria de conhecimento muito grande, você tem uma tendência a um resultado injusto, né? Então, se você tem, vamos supor, o fisco erra na sua valoração e o valor vai lá em cima. E do outro lado você tem um advogado que não consegue discutir, não consegue corrigir esse erro que estatisticamente vai acontecer. O potencial dessa finalização acontecer de forma injusta é altíssimo, tá? Então esse é um curso muito técnico, muito apegado à legislação, né, a detalhes, aplicável a todos os estados do país, tanto que a avaliação de imóveis para advogados não fala estados, para você ter essa visão ampla de como é que você pode estar em condições técnicas de encarar esse tipo de problema, certo? Aqui dentro tem o Inventário Essencial também, que é um curso introdutório para inventário. Então, se de repente você entra aqui e não quer ainda encarar a formação em inventários mais completa e você precisa rápido ter uma noção em inventários, uma noção prática em um curto período de tempo, essa aqui é a proposta mais adequada para você, tudo bem? Além dos cursos, workshops ao vivo, em regra a gente tem um por mês, tá? Então você que está aqui dentro, você vai receber esse link no grupo da mentoria e vai fazer parte aqui do workshop sem precisar se inscrever, sem precisar de nada, tá? E você também acessa os workshops que já aconteceram, já ficaram para trás, você vai ter acesso à gravação. Lembrando que quem não faz parte da mentoria, eventualmente pode adquirir o workshop, mas não vai acessar a gravação. Já mencionei a oficina de regularização de imóveis, que acontece uma vez por mês, também muito importante no nosso contexto de estudo, de atuação. Temos a oficina de inteligência artificial, isso aqui é ouro, pessoal. Um colega advogado que estuda inteligência artificial e traz para nós, uma vez por mês, conhecimento feito sob medida. Isso aqui é um curso, é como se fosse uma roupa de alfaiataria. Um advogado que estuda inteligência artificial e traz tudo mastigado para nós. Temos também o Observatório de Normas e Jurisprudência, um encontro mensal com uma colega que é muito estudiosa, né? Não poderia ser alguém mais adequada do que ela. E nós mapeamos normas e tendências jurisprudenciais e trazemos uma vez por mês também um encontro ao vivo. Oficina de tributação com um colega que é advogado e contador, né? Navega nas duas áreas e tem uma visão que é muito rica e muito interessante para nós podermos evoluir em tributação. E aqui eu coloco esse encontro à parte, porque muitas vezes os colegas vêm a mim e querem discutir sobre ITCD. Então essa oficina de tributação ela é oficialmente uma oficina de todos os tributos, tá? Temos também a oficina de societário, em que uma colega absurdamente especialista no tema, muita experiência, conduz uma vez por mês uma oficina de societário para que a gente possa discutir só esse tema nesse encontro, tá? Então só aqui, né, nós estamos falando de 1, 2, 3, 4, 5, 6 aulas ao vivo, só nisso aqui, né? Só no que não é a mentoria, que são os encontros comigo, que são quinzenais. Então 6 aulas aqui, mais 1 ou 2 comigo, né, a depender de encaixe de agenda, nós já estamos falando de 7 aulas ao vivo por mês, tá? O acesso a cálculo ITCD, que é a nossa automação de cálculo de imposto, tá? Que cada hora a gente coloca um recurso diferente dentro dela, então é um recurso que fica cada vez mais caprichado. Acesso a modelos de peças profissionais também. Aqui temos alguns feedbacks, mas para esse nosso contexto aqui não tem por que ficar lendo isso. Precificação, quem sou eu? A essa altura você já deve saber. Perguntas frequentes sobre o nosso tema. E um ponto que eu quero colocar é grupo de WhatsApp. Como é que acontece e para que serve o nosso grupo de WhatsApp? O grupo de WhatsApp ele tá lá 24 horas por dia, 7 dias por semana. A hora que vier a dúvida na sua cabeça, você coloca lá, tá? Na minha rotina, em regra, eu passo conferindo o grupo no final do dia. Às vezes durante o dia, no intervalo de almoço, em algum momento que sobra, eu consigo olhar durante o dia. Mas o compromisso é verificar o grupo uma vez por dia e geralmente eu faço isso ao final. Eu estimulo que as discussões aconteçam por meio do grupo de WhatsApp porque lá elas ficam mais ricas e você tem chance de receber a resposta mais rápido,
certo? Às vezes você está ali, tem uma dúvida, né, pintou na hora ali, você de repente está escrevendo alguma tese, alguma coisa, e você quer discutir aquilo na hora. Muitas vezes, se você mandar aquilo no meu WhatsApp particular, às vezes eu vou deixar para te responder no final do dia, às vezes eu não vou poder te responder na hora, tá? Então eu estimulo que essa troca aconteça pelo grupo por uma questão de fluxo, uma questão de riqueza de informações. Não tem problema nenhum em mandar a mensagem para mim em particular. Não tem. Esse acesso ele existe para todos os colegas que estão aqui. Tudo bem? Como eu falei, os encontros comigo são em regra quinzenais. Só que o que acontece é que a gente tem também workshop e nos workshops eu participo também. Então muitas vezes por uma questão de agenda, vocês viram que são muitos encontros. Às vezes a gente não consegue fazer eles quinzenais. Mas isso não empobrece em nada a nossa agenda, porque estamos sempre no WhatsApp e se você não me encontra na nossa mentoria normal quinzenal, você vai me encontrar em algumas das outras aulas ao vivo sem a menor dúvida. Então fiquem tranquilos e tranquilas quanto a isso. Normalmente a gente vai bater 8, 9 aulas ao vivo por mês e eu vou estar presente na maioria delas, fora a nossa possibilidade de contato direto, seja pelo grupo, seja pelo WhatsApp particular. E eu destaco, a essa altura você já deve estar aqui conosco, né? Esse é um vídeo para alunos. O que a gente não faz aqui? Eu não leio e não confecciono documentos, certo? Senão nós não estamos falando de mentoria, estaríamos falando de consultoria e não é isso que nós fazemos aqui, certo? Então, é como se estivéssemos em uma sala de aula, a única coisa é que temos a internet no meio disso. Mas vamos supor que estivéssemos numa sala de aula de pós-graduação ou de faculdade. E você levanta a mão e fala assim, professor, eu tenho uma pergunta para fazer. Queria saber se o dispositivo tal, assim assado, se João e Maria e tal. É isso que fazemos aqui, só que com a internet facilitando, tudo bem? Quando você está numa sala de aula, você não... Professor, aqui tem a peça que dá uma olhada para mim e corrige, certo? Então aqui nós nem lemos documentos, nem confeccionamos documentos. É um ambiente de sala de aula, de discussões, de troca de experiências, nada além disso. Ok? Se você tiver alguma dúvida sobre como funciona a nossa mentoria, você pode falar diretamente comigo, pode falar com uma das pessoas da minha equipe também, tá? É importante que você mande para mim ou para quem te abordou no processo de vinda para a mentoria, você faça o seu cadastro na Calcule TCD e não realize o pagamento. Isso é importante, não realize o pagamento. E aí você avisa, olha, meu cadastro está pronto, libera o bônus para mim. Essa liberação da Calcule TCD ela não é automática quando você faz a compra, tá, na plataforma. Nós fazemos isso por meio de um fluxo paralelo. É importante também você enviar um e-mail seu, preferencialmente Gmail, que nós vamos fazer a adição desse e-mail na nossa agenda Google. E aí toda vez que nós adicionarmos um encontro na agenda, você vai receber um alerta de que uma nova aula foi marcada, certo? Você manda esse Gmail, a gente adiciona, quando ocorrer essa adição a gente avisa, porque o Google dispara para você um convite, olha, estão te convidando para compartilhar a agenda tal. Você dá um ok e toda vez que a gente marcar vai aparecer na tua agenda, você vai ter condições de acessar esses encontros de forma mais facilitada. Tudo bem? É importante também que você salve o meu número e o número dos professores e professoras do nosso time, porque quando nós disparamos mensagens por meio de lista de transmissão, se você não tiver o nosso contato salvo, a lista de transmissão não funciona, por uma questão de evitar spam, esse tipo de coisa. Então é legal você ter os nossos contatos salvos para que esse fluxo possa acontecer de forma correta. Tudo bem? O que mais? Nossas aulas acontecem por meio do Google Meet, então você vai receber o link, vai clicar. Se você nunca tivesse cadastrado na plataforma, você vai fazer um cadastro muito simples ali, né? Cadastro não, vai fazer um login, né? Para poder acessar o nosso encontro. Tudo bem? E estudar e aprender. Conte comigo nesse processo, conte comigo inclusive para outras questões que não são técnicas. Eu ajudo muitos colegas refletindo sobre organização, refletindo sobre delegação. Então, eu sei que o ambiente do direito é muito assim, né? Os colegas tomam muitas decisões por conta de peculiaridades técnicas, né? O que eu posso aprender em termos de direito aqui ou ali, mas aqui nós amadurecemos muito, muito, muito além do direito. Então, se você tem dificuldades de gestão de tempo, de delegação, terceirização, posicionamento online, projeção, abordagem, processos de fluxos de processo de venda, tudo isso eu vou poder te ajudar, te indicando aulas,
Às vezes, dependendo do que você me relatar, eu vou te indicar outros profissionais e vou aconselhar que você os contrate, porque nem tudo conseguiremos resolver com os nossos próprios braços, mas conte comigo nisso, conte comigo como uma pessoa que vai poder te ajudar a evoluir. Às vezes vai ser uma troca direta, eu vou te explicar sobre a minha experiência, por exemplo. Se a gente for conversar sobre Instagram, por exemplo, eu vou ter muito a te ensinar. Mas às vezes você quer alguma coisa específica que eventualmente não está na minha experiência, e aí eu não vou te atrapalhar com um conhecimento que eu não tenho, tentando passar algo que eu não tenho. Eventualmente eu vou te indicar alguém, seja algum conteúdo específico, alguma aula que nós temos gravada na nossa mentoria e você vai consumir, ou algum profissional que eu sei que resolve isso, você vai fazer contato direto. Repito, aqui eu nunca agencio, é sempre um contato ponta a ponta, para que vocês possam evoluir, possam amadurecer a vida profissional de vocês, certo? Contem comigo, qualquer coisa, eu estou aí a um clique de distância no seu WhatsApp para poder te ajudar, certo? Posso não responder na hora, mas eu vou te responder com certeza, certo? Então, vamos juntos.